Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, os que estão nos ouvindo agora e aqueles também que vão nos ouvir mais tarde, né? Seja em casa, no carro, onde quer que esteja, né? Que se interessar por esse estudo, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no Centro Espírita Irmã Laura, de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Então, fiquem bem à vontade, que aqui é um estudo bem democrático, onde nós deixamos as pessoas à vontade e nós também ficamos, porque, na realidade, aqui é um estudo onde todos participam, não tem nenhum professor e nenhum aluno, somos todos aprendizes da vida. Então, a gente fica muito feliz por esta oportunidade recebida pelo nosso mestre querido. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo da noite, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a continuidade do estudo que nós começamos a semana passada, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, parte 2, porque a gente divide em duas partes, porque o capítulo é grande e são tantas coisas, né, tantos assuntos interessantes, maravilhosos, que nos enobrece muito, e a gente não consegue, a gente acaba não conseguindo falar só numa semana de estudo. Por isso a gente coloca em 2 semanas, e tem capítulo que vai até 3 semanas, né? Mas, assim, é muito interessante porque o Evangelho do Cristo, ele sempre nos fortalece, nos faz crescer, Ô, Guilherme, boa noite aí, meu amigo. Seja bem-vindo, estávamos com saudade de você, cara. Então, como eu estava falando, o Evangelho sempre nos fortalece, né? Diante dessas dificuldades, dos problemas do dia a dia, ele nos dá essa fortaleza, esse consolo, né? Essa doutrina. Eu falo assim, eu sou, né, é, eu sou meio suspeito de falar, porque eu sou um apaixonado por essa doutrina, é uma luz na minha vida, e eu acredito que em todos aqueles que entram, né, com vontade realmente de aprender, se transformar, se melhorar na vida, né? Nós somos aí, estamos aprendendo. Então, vamos lá. A primeira parte nós estudamos semana passada, antes de eu fazer a prece, a página de abertura e a prece, nós vamos falar o que nós estudamos na semana passada, né? Foi esse capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo, né? O mandamento maior, nós falamos sobre o mandamento maior, fazemos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, parábola dos credores e dos devedores, e dai a César o que é de César. Foram os capítulos que Kardec questiona, coloca, né? E ali ele, com o conhecimento, como bom professor e pesquisador que ele era, com conhecimento amparado pelos espíritos, então ele coloca o assunto e explana sobre o assunto, né? E é o interessante, né, do sistema de Kardec, que ele sempre busca, né, algumas passagens do Evangelho, da Bíblia, né, e demonstra de forma muito coerente e forma assim de que dá um segmento. Olha só, o Caldeira falou na outra semana anterior, ele falou sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? Então, quando ele dá esse capítulo, né, Kardec colocou esse capítulo, ele já prepara, olha, falando da misericórdia, e depois, olha, amar, né, o próximo como a si mesmo. Olha, então, você tem que ter misericórdia, você tem que ser, né, indulgente, você tem que perdoar o seu próximo, e aí vem depois Kardec colocando para a gente, né, amar o próximo como a nós mesmos. E prepara, no finalzinho, a gente vai ver, né, que ele já começa a falar dos nossos adversários, como nos comportarmos diante dele. Aí vai vir semana que vem o Anderson e vai falar sobre, né, o, sobre os inimigos, né? Agora me fugiu aqui, deixa eu ver aqui, ó, o capítulo que ele fala sobre, o capítulo 12, né?
que é amai os vossos inimigos. Olha só, então ele vai preparando tudo de uma forma muito interessante, que a gente vai cada vez mais querendo saber o próximo capítulo, né? Isso é muito bacana. Então, nós vamos fazer aqui a, a página inicial e fazer a prece, e depois eu vou fazer um retrospecto sobre o que nós falamos semana passada, e entraremos depois na segunda parte, que são as instruções dos Espíritos, que é a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, e deve-se expor a vida por um malfeitor? Olha só, Kardec preparando já para o próximo capítulo, né? É uma didática que ele usava simplesmente fantástica, né? Então, a página inicial, a gente já vai falar alguma coisa sobre o comentário da semana passada, que é o Dai a César o que é de César, que é uma página que Emmanuel, né, elucida com muita clareza para a gente, que chama o seguinte, os minutos, o título é Os Minutos de Deus. Isso está no livro Escrino de Luz, Emmanuel e Chico, nosso querido Chico, né? Ele diz o seguinte, se é imperioso reconhecer a nossa obrigação de dar a César o que é de César, somos constrangidos a observar que a experiência material reclama excessivamente da criatura. O homem, quando integrado em suas funções habituais, é convidado a obrigações 1000 cada dia, né? Estava aí conversando antes de iniciarmos, né, eu e o Jorge Caldeiro, né, dos problemas lá, né, do condomínio que ele coordena lá e tal. Então, ou seja, isso é uma das preocupações que ele tem, que nós temos, cada um dentro do seu métier, né? Ou seja, todos nós temos um monte de preocupações e temos que estar envolvidos nisso aqui, no plano físico, né? Então, olha, as preocupações, as ansiedades, as exigências e ilusões obscurecem a visão da alma encarnada, que pouco a pouco, quase sempre desce devagar ao abismo largo da tristeza e do desencanto. E é uma verdade, né? Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco a gente entra em depressão, é a doença do momento, a gente fica depressivo, ainda mais com essa questão desse momento agora da pandemia, se a gente não fizer como nós vamos estudar hoje aqui, como o Emmanuel fala para a gente corre o risco de cair nessa depressão, e muitos chegam, até aumentou o número de suicídios, foi até uma palestra dada também pelo Jorge Caldeiro, muito interessante, chega a esse ponto, por quê? É o que nós vamos ver hoje, né? A gente não pode deixar a nossa vida chegar a uma condição dessa, né? E também ajudar aqueles que pensam de forma diferente, né? Quando não dispomos do recurso da fé, aí essas preocupações podem nos abater. Isso, contudo, acontece vulgarmente, né? Porque raros são os homens que se lembram dos minutos de Deus nos círculos das horas. É verdade, né? A gente tem dificuldade de lembrar de Deus, principalmente quando a vida está... Não é arrumadinha, quando a gente acha que está, né? Que está tudo sob controle, mas a vida, né, a qualquer momento, dá aquela reviravolta, e se a gente não estiver preparado com a fé, com o conhecimento, a gente pode trilhar caminhos, né, perniciosos. Não nos esqueçamos de que o poder humano, seja qual for a sua origem, procede do eterno. Então, independente do que tem no mundo, vem de Deus. E se é justo pagar os tributos que nos compete na esfera densa, quando nos envolvemos nos fluidos carnais, ninguém está impedido de libertar-se em espírito, a fim de procurar o Senhor e fruir-lhe a bondade infinita. Então, todos nós temos essa condição de buscar esse equilíbrio, essa harmonia, entrando em sintonia com o Senhor, né? Com a espiritualidade amiga, com Jesus, o nosso mestre. Inicia a tua obra de autolibertação. Está nos convidando, né, Emmanuel? Concedendo alguns instantes ao Criador em suas criaturas e em suas edificações, cada dia, distribuindo algo de ti mesmo, em amor, em generosidade, em paz, cooperação, bom ânimo e alegria, e observarás que o espaço e o tempo do Senhor em tua vida crescerão gradativamente, exonerando-te dos pesados impostos para com a experiência comum. Vai aliviar o nosso fardo, né? O
o peso, né, como o Mestre Jesus falou, né? O peso do fardo é leve, né? E suave, e suave. Então, ou seja, nós temos condição de seguir esse caminho se a gente se entregar alguns minutos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, entrar nessa sintonia, né, com a espiritualidade de luz. Então, ele diz o seguinte: entrega a César o que a ele pertence. Ou seja, você está no mundo, viva também a parte do mundo, mas não ouvides as obrigações que nos liga ao alto, as obrigações que nos ligam a Deus. Estamos aqui, né, mas pertencemos a esse mundo, não dá para fugir, não dá para fugir das reuniões, né? Das reuniões, né, Caldeira, lá de condomínio, mas temos que ter uma postura, um comportamento espírita. Espírita que eu falo porque é a doutrina que nós estamos estudando, mas está com Deus no coração, em qualquer situação da sua vida. Porque assim a gente vai se adiantar para a celeste moradia, né? Quando nós retornarmos ao plano espiritual, confiando os nossos melhores sentimentos ao culto da fraternidade, com trabalho espontâneo e benefício dos nossos semelhantes em toda parte. Ninguém permanece inibido de cultivar a verdadeira felicidade que somente floresce e frutifica no santuário do coração, só com amor. É isso que essa pleide de espíritos de luz vai nos falar agora, né? Lázaro, Fénelon, próprio Emmanuel, vai nos falar nesse capítulo, para que a gente... Só o amor no coração, não há outra alternativa. Consagramos, pois, a Deus os minutos de bondade e harmonia que devemos improvisar em seu nome, em favor da comunidade, dentro da qual evoluímos na luta cotidiana, e o Senhor, em sua magnanimidade imensurável, nos entregará a eternidade com libertação imperecível. A eternidade, ou seja, chegará um momento em que a gente não vai precisar de passar mais por né, essas doenças, essas dificuldades, essas provas, porque seremos espíritos mais evoluídos e, com toda certeza, alcançaremos um lugar melhor do que esse e continuaremos auxiliando aqueles que precisam, assim como somos auxiliados hoje. Então, assim, nós fazemos, então, a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, agora, neste momento, pedindo a tua proteção, a tua bênção, Senhor querido, ao Mestre Jesus, à Irmã Laura, a todos os mentores do Centro Espírita Irmã Laura, para que possa nos envolver em tuas energias, em suas energias, né, salutares, para que a gente sinta essa paz, para que a gente possa acalmar a nossa mente e o nosso coração, deixando de lado todas as dificuldades do dia a dia, para que neste momento estejamos em comunhão com o nosso Mestre querido, com a espiritualidade amiga. Que hoje o estudo desta noite possa ser um bálsamo em nossa vida, possa nos auxiliar a compreender o Evangelho do Cristo e possa nos fortalecer para que possamos, assim, no nosso dia a dia, enfrentar os nossos problemas, as nossas provas, as nossas dificuldades com resignação, com sabedoria. Em teu nome, Mestre, em nome dos mentores amigos, em nome de Laura e os espíritos, nossos mentores também, nós pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando continuidade, nós vamos fazer, como eu falei, um retrospecto do que nós falamos a semana passada, uma coisa rápida, para depois a gente entrar no assunto atual. Teve muitos que não estavam conosco semana passada, então já aproveita e faz esse retrospecto aqui, né? Nós começamos a falar, né, do livro Fonte Viva, do item 126, que é Ajudemos Sempre, que diz o seguinte: quem é o meu próximo? Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 29. O próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós, né? Então, é aquele que está ao nosso redor, que é o nosso próximo, né? E usamos até o exemplo que a gente vai falar aqui também, né, do bom samaritano. O Caldeira também já citou isso no estudo dele também, anterior. Então, só para a gente entender quem é o nosso próximo, né? Às vezes a gente,
tem gente que pergunta, esse dia eu ouvi uma palestra, né, no YouTube, e uns questionam quem é o nosso próximo. Então, a resposta está aí, é aquele que está ao nosso redor, né? A gente tem que se trabalhar, se amar, para depois para que a gente possa realmente amar o nosso próximo. E continuamos no estudo também falando sobre o mandamento maior. Quando Jesus é questionado pelos fariseus, mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, que é semelhante a este, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente não vai fazer isso nessa vida, porque ainda somos espírito em evolução, né? Ainda no mundo de provas e expiações, mas nós vamos conseguir, por isso tem, né, as oportunidades através das reencarnações. E os fariseus, nós falamos também que eles tinham, esse que gostava de questionar Jesus, sempre com o propósito né, de testar Jesus. Os fariseus, a gente falou que eles tinham a religião mais como meio de chegarem aos seus fins, do que como objeto de fé sincera. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades da ostentação. Por que a gente colocou isso, né, falando sobre os fariseus? Para que a gente possa entender que a gente hoje, a gente não pode, ou não deve, né, não pode, isso não existe na doutrina espírita, mas não deve se comportar como um fariseu moderno, né? Só a ostentação, só a exterioridade, só pensando na matéria, como Emmanuel falou aqui, né? Na página de abertura, ou seja, é que a gente tem que ter o nosso tempo com Deus, com a espiritualidade, e nós estamos tendo uma oportunidade sublime, que é a doutrina espírita. Então, é uma oportunidade que dá aí a chance da gente poder entender qual a importância dessa, né, de se conectar com o plano espiritual. E a gente é prova disso no nosso dia a dia. Às vezes a situação está tão difícil e, de repente, a gente começa a falar é, por exemplo, do Evangelho de Jesus no nosso cotidiano. E a gente começa a se sentir outra pessoa, é igual quando a gente se aproxima de uma pessoa e a gente se sente tão bem quando tem aquela conversa, aquele bate-papo que melhora a nossa autoestima. Ali está se manifestando Jesus, Deus, através daquela pessoa. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Então, que não sejamos esses fariseus modernos, né? E também falamos na passagem de Lucas, tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem, né? E falamos sobre a parábola dos credores e dos devedores, que, simplificando, é o reino dos céus, né? Jesus falou, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Um servidor, diante de uma dívida altíssima, foi perdoado pelo rei, pelo senhor, mas, ao encontrar um de seus companheiros que lhe devia um valor irrisório, não o perdoou. O senhor, tomado de cólera, né, o entregou aos verdugos até que pagasse tudo que devia. E é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós. E a gente até lembrou, né, que a gente, todo dia, pelo menos a grande maioria, principalmente quem veio do catolicismo, reza o Pai Nosso, e a gente fala, perdoai as minhas ofensas, assim como perdoo aqueles que me têm ofendido, né? Ou seja, eu falo isso, mas será que é da boca para fora? Que Jesus está falando, né? Se a gente é uma analogia com essa parábola dos credores. Às vezes a gente pede o perdão das nossas dívidas, né? Aspas, né? Os nossos pecados, as nossas dificuldades, nossos erros, mas não conseguimos perdoar o próximo. Então, a gente não pode receber esse perdão, essa oportunidade, se a gente não se mudar, se a gente não tiver outro comportamento. E também falamos sobre a questão 933 do Livro dos Espíritos, né? Que fala assim, como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais e morais, né? Ou seja, nós somos os maiores causadores dos nossos próprios sofrimentos. Às vezes, decisões erradas, como nós estamos acabando de falar aí, de estudar, que a gente tem postura, a gente não perdoa, e depois quer ser perdoado, aí não consegue ser feliz. Para aquele, aí os espíritos respondem, para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma e nem repouso possíveis. Olha só, prestemos atenção nessa resposta dos espíritos. À sua frente, né,
como fantasmas que não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. Ou seja, ele alimenta o seu ódio, ele alimenta o seu ciúme e não te deixa em paz. O invejoso e o ciumento vive ardendo em contínua febre. Olha só, ou seja, vive constantemente desequilibrado. E aí não consegue buscar a sua felicidade, a sua harmonia, o seu equilíbrio. E quer encontrar nas coisas exteriores. Quer, por exemplo, eu vou no centro, ou eu vou na missa, ouço, né, uma missa, a homilia, tá, quando eu volto, estou perdoado. Não é só isso. É a nossa transformação. Eu vou no centro, tomo um passe, está tudo resolvido. Não está resolvido. Eu recebo o passe, me auxilia, eu ouço, né, o padre proferir durante a sua homilia. Ele está falando, mas será que eu estou captando? Será que eu estou querendo me transformar? Senão vai ser refratário, vai bater e não vai ter, não vai ser recepcionado essas vibrações oriundas dessas argumentações falando sobre o Mestre Jesus, né? E também vem Leon Denis e fala para a gente que amar é o segredo da felicidade, está no livro O Problema do Ser e do Destino. Abre vosso interior. Olha só o que Leon Denis fala, é um poeta o Leon Denis, né? Abre o vosso interior, abre as janelas da prisão da alma aos eflúvios da vida universal. De repente, essa prisão vai encher-se de claridade, de melodias, um mundo pleno de luz penetrar-vos-á. Então, se eu estou receptivo, eu vou sentir a paz do Mestre, a paz dos espíritos de luz. Se eu não estou, eu não posso culpar a ninguém, aos outros. Quem está me perturbando é a vizinha. Não, a vizinha não está te perturbando. Ela encontrou sintonia, receptividade na sua vibração. Aí ela vai te perturbar. Agora, se você não tiver em sintonia, ela não vai te perturbar, tenha certeza disso. E também na Bíblia de Jerusalém, numa passagem de João, capítulos 15 a 17, fala: não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Então, o que o mestre pede não é que a gente saia da situação que nos encontramos. Ele quer que a gente não se contamine por aquelas vibrações, né? Eu não posso sair de um determinado problema que eu causei, virar as costas e ignorá-lo. Não, eu tenho que resolvê-lo. Então, só que eu tenho que resolvê-lo da melhor maneira possível. É isso que Jesus fala com a gente, né? Ele não vai nos tirar do plano físico porque para sairmos dos problemas, não. Ele vai te dar condições para que você tenha suporte espiritual para poder passar por aquela situação de forma justa e com muito amor. Então, nós vamos, após essa introdução, essa retrospectiva da aula passada, nós vamos falar, então, sobre as instruções dos Espíritos, que é a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. E também deve-se expor a vida por um malfeitor? Vamos lá, então. A lei de amor, o Espírito Lázaro vem e nos fala o seguinte, que o amor resume a doutrina de Jesus. Em sua origem, o homem só tem instintos, ou seja, o homem foi criado simples e ignorante. Então, estava mais ainda nos instintos, na parte, né, na sua evolução de animal no reino animal para hominal, ainda trouxe consigo esse instinto, né? Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então, eu tenho uma sensação quando eu já estou um pouco mais avançado, né, deixando para trás os meus instintos. Quando instruído e depurado, tem sentimentos, né? O ponto delicado do sentimento é o amor. Então, eu vou ter uma sensação, né, dependendo da situação, que aquilo vai me causar algo agradável ou desagradável. Se eu estou evoluindo, procurando me sintonizar com a espiritualidade de luz, eu vou ter uma boa sensação ou posso também ter uma sensação ruim.
Então, essa sensação vai se transformar num sentimento, que é a raiva, né? Que é, por exemplo, pode ser no amor, pode ser algo bom ou algo ruim. Então, eu vou ter esse sentimento. Eu tendo esse sentimento, um espírito mais evoluído através do meu raciocínio, né? Pelo menos intelectualmente, né? Essa evolução intelectual. Então, através desse raciocínio, eu vou ver o que eu faço com o meu sentimento. Só que o sentimento, como fala aqui, né, Lázaro, né, é o ponto delicado do amor, né? Então, se eu faço desse sentimento, eu envolvo ele com o meu amor, ele vai ser sadio, ele vai me fazer crescer, vai me fazer evoluir. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha, aí é a lei do amor, se eu tenho amor, eu já não vou ser o João eremita, eu não vou ficar ao largo da sociedade, das pessoas, eu vou fundir isso com todos os seres. Então, eu vou ter a condição de entrar onde estão as outras pessoas, né, os meus irmãos, e vou ali poder contribuir com o meu amor para algo melhor. É isso que ele está dizendo para a gente. Então, com isso, vai extinguir as misérias sociais. Olha só, que interessante, né? A hora que eu tiro essa individualidade de mim e fundo com os seres que estão ao meu redor, eu vou melhorar a sociedade, melhorar a miséria contida na sociedade que nós temos, principalmente no nosso país. A gente vê como está a situação hoje. Então, feliz é aquele, de todos é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, quando a gente faz isso, a gente se sente feliz. Isso é muito interessante, né? Às vezes você tem pessoas, né, amigos ou, né, pessoas que a gente conhece que estão passando por uma dificuldade, uma doença, né? Às vezes doença até terminal. E você vai lá fazer uma visita, leva uma palavra amiga, tenta passar para a pessoa algo positivo, não é para lá ficar, né, ir nessa visita, ficar olhando com aquela cara de pena, não, porque isso é um processo normal, todos nós vamos desencarnar. Então, você vai lá passar aquilo que você tem de melhor para a pessoa, aquela energia, aquela vibração. E é muito interessante quando você sai dali, aí você pensa assim, né? Ah, eu ajudei aquela pessoa. Não, você se ajudou também, você ajuda e se ajudou. Então, você diminui o sofrimento desses irmãos, dessas pessoas, ali com a sua palavra amiga, com a sua boa vibração, né? Com a sua boa energia. Então, aí ele fala assim, olha, ditoso é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Então, se a minha alma está tranquila, né? Se a minha mente não tem um ditado, mente sã, corpo são, então, se eu estou em paz comigo, o meu corpo também está em paz. O meu sentimento, né, que eu vou ter em mim é um sentimento de paz, de harmonia, de equilíbrio, como a gente fala na nossa linguagem popular, né, estar de bem com a vida. Eu estarei sempre de bem com a vida se eu tiver sintonizado com essa, né, espiritualidade, com esses nossos mentores que estão nos auxiliando, nos amparando. Aí eu volto lá falando os minutos de Deus, né? Quando Emmanuel fala, né? Ninguém permanece inibido de cultivar a verdadeira felicidade, que somente floresce e frutifica no santuário do coração, onde mora o amor, né? Onde mora o amor é grifo meu. É ali que mora o amor, é o coração. Então, que a gente possa deixar essa energia, né? Que sai da nossa mente, do nosso coração, absorva, né? Absorva, não envolva as pessoas que estão conosco, para que elas se sintam bem. É difícil? É impossível? Não. Né? E depois vem Fénelon e fala para a gente, né, em Bordeaux, em 1861, que todos esses espíritos falando sobre o amor, né? Então ele fala, ó, o Fénelon já falou, o amor é a essência divina de todos vós. Do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Todos nós já nascemos com isso,
né, inserido em nós esse amor, só que alguns têm que deixar chegar o momento certo de germinar, para que ele possa estar lá, a sementinha plantada, né, todos nós, deixar essa sementinha germinar no momento certo, e vai germinar, você pode ter certeza disso. Todos nós evoluímos, todos nós chegaremos a uma condição de espírito puro. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais objeto, mais abjeto, né, mais desprezível, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quando tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou a um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com as coisas materiais. Então, João, Fenelon está nos falando que a gente não pode amar, né, os animais, as plantas, né, ter amor, às vezes, para aquilo que nós temos, que a gente conquistou com o suor. Não, não é isso que ele está falando, né? Ele está dizendo que a gente não pode se prender a isso, só, né? Que a gente tem que ver que tudo, sentir que tudo que a gente recebe, nós somos apenas usufrutuários, o que recebemos é um presente de Deus, para que a gente possa se trabalhar, para que a gente possa progredir e crescer. Então, aquilo que nós temos, né, não é nosso, inclusive nem o nosso corpo físico. Então, que a gente possa aprender a dar o devido valor, mas nunca se esquecer que tudo vem de Deus. Então, ele fala que essas pessoas, às vezes, que às vezes ignoram o ser humano, né, são espécies de misantropos, né, que são os ermitões, que ao se queixarem da humanidade, em geral, e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição distinta. São aqueles que, às vezes, a gente ouve muito isso, né? Às vezes as pessoas falam em tom de brincadeira, outras falam sérias, né? Por exemplo, tem gente que fala, eu prefiro viver com um animal do que com um ser humano. Então, você está sendo egoísta, né? Quando a gente pensa assim, se nós pensamos assim, né? Por quê? Porque você tem que conviver com o animal, porque é um espírito em evolução, você tem que conviver também com o ser humano, que é aí que nós vamos aprender, nós vamos crescer e também vamos ajudar aqueles, né, que estão necessitados, que eu falo assim, que são oriundos de outros reinos, né? Como eu falo, a questão do animal, mas tem gente que fala, não, eu prefiro os meus cachorros ou os meus gatos do que viver com o ser humano. Então, o problema não está no próximo, o problema está em mim. Eu tenho que rever os meus conceitos. Não é mudar com os animais, mas é mudar com a humanidade, né? Porque ali nós estamos, como eu falei, juntos para que possamos crescer realmente e ir aprendendo. E a gente aprende muito com os outros, inclusive com as críticas, inclusive com as dificuldades que as pessoas nos colocam, e quando a gente consegue sobressair de forma amorosa, a gente se sente muito bem, né? Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Ou seja, por mais que eu ignore o ser humano, mas ali está a sementinha, como eu falei, dentro de mim. Então, uma hora ela vai, né? Ela vai germinar e esse amor vai transbordar, e eu vou aprender também a amar aqueles com quem eu estou convivendo, né? E, às vezes, até que tornam os nossos inimigos. É o que o Anderson vai falar para a gente semana que vem, né? Que a gente também deve amar os nossos inimigos. Ô, João, é difícil, mas o amar não é isso, né? O Anderson vai falar muito bem para a gente semana que vem, não é eu chegar como um amigo, eu chego aí, o Caldeira é meu amigo, o Guilherme, né? Eu chego aí, abraço, meu irmão, meu amigo. Claro que vai ter uma limitação, mas eu não posso odiar, eu não posso desejar o mal, né? Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observar os benefícios resultantes da prática deste preceito: não façais aos outros o que não quiserdes
que vos façam, fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes, né? Então, isso vai fazer com que a gente cresça, com que a gente aprende, vai fazer essa reforma no nosso interior, né? E vem Sanson também, que é um ex-membro da Sociedade Espírita, em 1863, da Sociedade Espírita de Paris, que diz o seguinte: amai muito, a fim de serdes amados. Então, se eu não amo, eu não vou conseguir ser amado. Tem pessoas que falam assim: ai, meu Deus, eu nunca sou amado. Estamos deixando transbordar o nosso egoísmo. Por quê? Se nós não somos amados, porque nós não estamos amando. Não está havendo sintonia. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Quando a gente toma essa decisão, né, de amar o nosso próximo, porque assim a gente vai ser amado, é troca de energia, de vibrações, estaremos vibrando na mesma sintonia do amor, então a gente já vai, quando retornar ao plano espiritual, mais tranquilo, vai deixar esse invólucro terrestre de forma mais espiritualizada. Havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Então, meu amigo, a doutrina espírita é uma luz na nossa vida. Ela nos faz, né, refletir quem somos, o que estamos fazendo, né, e como nós conseguiremos retornar ao plano espiritual de uma forma melhor do que adentramos. E continua Sanson: mas já ganhastes muito, vós que me ouves, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Olha só, 100 anos. Mudastes tanto em proveito vós, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas, que outrora rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não puderam entrar no cérebro. Então, olha só, aquelas que ainda a gente não está compreendendo, vão ter muito tempo pela frente. Nós somos espíritos imortais, então retornaremos até um dia a gente aprender. Então, 100 anos diante da eternidade, né, não é nada, não é nada. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade, e olha só, né, o que diz Sanson, né? O Espiritismo vem mostrar isso para a gente. Então, abracemos com muito amor, né, e vontade essa doutrina maravilhosa que vem nos trazer nos dar essa luz para que a gente possa entender sobre a vida. E vem também Emmanuel, né, agora falar sobre o egoísmo. O Emmanuel nem sintetizei, porque a mensagem é tão, assim, todas são interessantíssimas, né? Mas tem uns que a gente tem que sintetizar. Essa eu falei, esta eu vou deixar toda essa mensagem, né, de Emmanuel, que fala o seguinte: o egoísmo, chaga da humanidade, doença da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo. Para arrancar esse egoísmo de dentro de nós tem que ter muita luta, do que para vencer os outros. Não nos preocupemos com os outros agora no momento, nos transformemos. E aí, né, como assim, uma reação em cadeia, os outros também serão transformados. Faça essa experiência, né? Vocês vão ver como é boa, né? Como é bom fazer essa experiência, né? Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-la em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então, olha só, enfático, né? O egoísmo
é que gera todo esse sofrimento nosso, o nosso egoísmo, né? E não o dos outros. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, né, Jesus, vai percorrer as santas estações de seu martírio, o outro simplesmente lava as mãos dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É esse o antagonismo entre a caridade e o egoísmo. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. É problema seu, é problema nosso. Porque se a gente não trabalha o egoísmo dentro da gente, né, e mostra através de exemplos, o outro não vai se transformar. Enquanto a gente não entender que a gente não tem que transformar o outro, mas se transformar, que por uma reação em cadeia esse outro vai sentir através da sua transformação e vai começar a te enxergar de maneira diferente, a gente vai ver que a transformação está em nós e não no outro, né? Vamos lá, é esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por esta lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, quem são os novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo da humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações, né? Então, ou seja, nós, os apóstolos da fé. Quando a gente fala assim, a gente não está se vangloriando e nem dizendo que somos melhores do que ninguém. Só estamos dizendo que a doutrina espírita vem mostrar de uma forma interessante, através de uma outra visão, o que é a vida, né? O que é a vida. Então, se somos espíritos, somos melhores? Não, ao contrário, né? A gente somos espíritos porque precisamos de mais, porque já erramos tanto no passado e agora precisamos dessa doutrina que vem nos fazer refletir, nos modificar. Mas para isso a gente tem que querer, né? E Pascal também, que é um espírito que dá aqui uma mensagem para a gente, diz o seguinte: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vos esforçasses por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem ele mais sensíveis aos sofrimentos alheios, né? O egoísmo é a negação da caridade. Então, enquanto a gente deixar transparecer o egoísmo no nosso coração, não vai sobressair a caridade, a fraternidade, porque um impede o outro, né? Um impede o outro, é interessante, né? O egoísmo impede a caridade e a fraternidade. A caridade e a fraternidade também impede o egoísmo. Quanto mais nos transformemos para melhor, mais de lado, mais distante estará de nós o egoísmo. E um espírito protetor, né, de Cracóvia, em 1861, diz o seguinte: não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Claro que tem pessoas, né? Tem aqueles espíritos, eu conheço pessoas assim, às vezes, que não têm religião, né? E até fala que não acreditam em Deus. E tem um coração boníssimo. Mas se você juntar
o seu coração boníssimo com a fé, com certeza você vai estar num caminho muito melhor do que aquele que já tem isso no coração, mas não acredita em Deus, não tem a sua fé, né? Então, assim, se eu também tenho a minha fé, acredito em Deus, e não faço a caridade, não pratico essa caridade, isso não me transforma, talvez eu seja, talvez não, eu serei pior do que aquele que não acredita em Deus, mas tem a bondade no coração, porque eu já não sou mais ignorante, eu já tenho esse conhecimento, né? Então eu tenho que colocá-lo em prática. Ele termina falando o seguinte: a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não vos faz mistério nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Hoje, não tem mais os leões das arenas que os cristãos iam, né, cantando hosanas nas alturas e serem devorados com aquela fé, né, e sabendo que Jesus estava com eles. Hoje não tem isso. Hoje não tem, inclusive nem o preconceito é muito menor. Antigamente, falar que era espírita, né, se a gente falasse que era espírita, aquele preconceito e tal. Hoje não. Hoje nós somos muito bem aceitos diante da sociedade, mas o leão que está dentro da gente, essa é a nossa arena, que é o nosso interior, cheio de leões, e um deles é o egoísmo, é que tem que ser domado, senão ele vai nos devorar, assim como eram devorados nossos irmãos naquela época de Jesus. Só que, com uma diferença, né? Eles tinham a certeza que eles estavam encaminhando para o Cristo, e nós, diante do nosso egoísmo, desse leão interno, nós, com certeza, não estaremos encaminhando, estaremos caminhando para Jesus, pode ter certeza disso, né? E a caridade para com os criminosos, né? Fala que Isabel de França, né, em Havre, 1862. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negastes perdão e comiseração, pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos que lhe será pedido do que a vós. Então, é aquilo que eu falei, né, agora há pouco. Nós já não somos mais ignorantes. Então, a gente tem que pensar diferente, tem que agir de forma diferente, né? E, para a gente encerrar o nosso estudo da noite, eu busquei, assim, isso eu busquei na internet, né? Está lá no Evoque, né? Que é a editora virtual Consolador, um texto de um irmão aqui, de Rogério Coelho, que chama Crônicas, chama Verdadeira Caridade, só para a gente sintetizar tudo isso que nós falamos de amar o nosso próximo, né? A cena, ele diz, né, foi constrangedora. Compungiu-nos o coração ver aquele jovem de apenas 22 anos ser conduzido pela polícia com as mãos algemadas para trás, causando tumulto e curiosidade dentro da agência bancária. Aquelas mãos que poderiam estar sendo utilizadas para a semeadura do bem ou compulsando as folhas de um livro nobre estavam imobilizadas como medida preventiva contra a fuga. Chegam-nos, então, à mente a palavra registradas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4, caridade para com os criminosos, que acabamos de ver agora. Os comentários se atropelam dentro do nervosismo gerado pelo triste acontecimento. E muitos falam, tomara que ele tome umas boas borrachadas. Ladrão devia ter as mãos cortadas. Não tenho pena de ladrão, etc, etc. Tais eram as palavras de ordem, raros que se abstiveram de comentários desarosos. As criaturas estão realmente ainda muito distantes de ver e sentir como Jesus, além das aparências. Imaginamos, então, o que faríamos se estivéssemos no lugar daquele jovem. Ou também se fosse um filho nosso, né, alguém da nossa família. Se tivéssemos reencarnado no mesmo meio, recebido durante os primeiros
e mais importantes anos de vida as mesmas desorientações e negligências dos pais que somam as tendências atávicas do espírito ancestral, o que faríamos? Teríamos resistido? Cederíamos à tentação do roubo? Como seriam hoje os circunstantes que anatematizavam o jovem infeliz e os seus caminhos fossem os mesmos trilhados por ele? Eram de se esperar pelo menos um pouco de indulgência de quem aparentemente recebeu boa educação e melhor berço? Quanta falta faz o espiritismo na vida das pessoas? Quanta falta faz a prática do espiritismo nas pessoas que o conhecem? Então, não é só aquele que não conhece o espiritismo, não, né? Quanta falta faz a prática do espiritismo nas pessoas que o conhecem. Sem pieguismo e sem deixar-nos envolver pelas vibrações malsãs que carregavam o ambiente, conquanto achando que o jovem devia pagar pelo delito, uma onda de ternura e carinho invadiu nosso coração e procuramos canalizar tais vibrações na direção daquele jovem. Quem sabe aquele infausto acontecimento iria frenar suas atividades infelizes? Era jovem, teria ainda toda uma vida pela frente. Afinal, não ensina a novel doutrina espírita que devemos ter caridade para com os criminosos? Ficamos, então, pensando o quão importante e nobre é a tarefa abençoada das casas espíritas que se desdobram na evangelização dos jovens, numa verdadeira profilaxia, cortando no nascedouro as más tendências inatas e direcionando-as para uma vida sadia e plena de bênçãos. Ficamos, então, pensando qual a importante e nobre a tarefa, aqui eu estou repetindo, né? Estivemos já nas mentes e corações o conhecimento espírita, jamais ouviríamos aqueles comentários descaridosos e o mundo agitado de hoje, por múltiplas convulsões sociais, teria muita paz, mais harmonia, mais felicidade, mais honestidade, menos corrupção, menos crime, menos tragédias de variação matiz. Sem o conhecimento espírita, jamais passaria pela nossa mente que aquele jovem é tanto nosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada, revoltada, foi criada como a nossa, para se aperfeiçoar, e que, orando por ele, quem sabe, conseguiria sair do lameiro. Desconhecendo o Evangelho de Jesus, desconheceríamos também a portentosa lição do bom samaritano, que socorreu um estranho quando os que deveriam fazê-lo se omitiram. A situação era a mesma. Os pais se omitiram e ali estavam necessitados de ajuda à mercê da polícia, esperando mão amiga para socorrê-lo no infortúnio que cavara com as próprias mãos. Com o Espiritismo, sabemos que a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que se dá, nem mesmo nas palavras de consolação que editemos. Não é apenas isso que Deus espera de nós, que nos proclamamos cristãos. A caridade sublime, apregoada, exemplificada pelo Mestre, também consiste na benevolência de que usamos sempre e em todas as coisas para com o próximo. Então, é só para a gente resumir e fechar a nossa noite. Chama aí a nossa responsabilidade quanto cristãos e também quanto pais que somos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, e aí eu abro, então, para que a gente possa conversar. Já está encerrando, mas alguns minutos a gente pode falar alguma coisa. Fique à vontade, vocês têm a palavra. Muito obrigado, João. Obrigado por essa finalização. Eu só vou te pedir, você repete de onde você tirou, porque essa parte eu não peguei. Tá travado o microfone. Antes, eu tirei da internet, que é um coisa que chama, um site que chama Evoque, né? Que é, se você colocar Evoque, ele já virá. Ele fala assim, verdadeira caridade, o tema, né? Evoque é a editora virtual Consolador. São vários textos que tem ali, e aí é só você bater na internet. Né? Tá, eu achei muito bonito esse texto e fala muito
o nosso coração, né? Muito bonito. Né? De Verdade. maneira geral, é um capítulo muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu que agradeço, Anderson. Fala, Guilherme. E aí, Jorge, como vai, João? Como vai, mano? Todo mundo? Tudo bem, meu amigo. Eu também, eu foquei naquela parte onde você trouxe a questão da vaidade, que é muito vinculada ao orgulho, e que, ao meu ver, se liga muito a essa ideia do que a gente constrói como inimigo, que vai ficar a cargo do Anderson no próximo encontro, que, enfim, aquele dito popular, né, que é a maior das vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, amar o inimigo é amar a gente também, né? É se amar. E aquela máxima filosófica que isso, para mim, é assim, transcende religião, transcende a sua opinião pessoal, de onde você é criado e tudo mais, que até mesmo porque está reproduzido em todas as religiões, em todas as filosofias, que é a necessidade e o. Então, enfim, daquela máxima socrática de conhecer-te a ti mesmo, e é exatamente isso. Enquanto você não se conhecer, não fizer essa reforma íntima, esse autoconhecimento, você vai se irritar, você vai, a qualquer momento, ficar reativo, não vai conseguir colocar e agir com paciência. Enfim, e também não vai saber onde seu calo aperta, né? Porque nem todo mundo tem a virtude de sempre lidar bem com todos os tipos de pessoa, com todos os tipos de situação, e ter a humildade também de se recolher, ficar sozinho ou buscar ajuda. E para isso a gente tem que se conhecer bastante e se vulnerabilizar perante o outro, não tem jeito. A gente só consegue isso contando com o outro e mostrando suas fragilidades. É isso aí, meu amigo. Jorge. Não, eu não consigo deixar de pensar na parábola do samaritano durante toda a sua apresentação, né? Você citou várias vezes. É isso mesmo. E você tem até nesse último exemplo do banco, né? Você tem que orar pelo malfeitor, né? Como está lá na parábola. Aquela visão de Emmanuel que nos traz lá naquele capítulo que a gente estudou, ele nos trouxe a conversa de Jesus com os discípulos, uma visão mais ampla desse amor do samaritano, né? Tínhamos que orar pelo samaritano, pelo hospedeiro e pelo malfeitor. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Fica à vontade, meu. E pedir desculpa que eu cheguei um pouquinho tarde hoje, mas essas passagens assim fazem a gente refletir mesmo, né? Igual o Guilherme estava reforçando, a gente se perdoar ou se fazer a reforma íntima, a gente está gostando da gente mesmo, né? Então, isso me chamou a atenção, porque a gente só fica pensando em fazer o bem para o próximo, né? Então, quando a gente está fazendo para o próximo, a gente está fazendo para a gente mesmo. Gostei aí da colocação, Guilherme. Muito obrigado, hein? Então, um abraço para vocês, fico com Deus, espero que a família de todos estejam bem. Obrigado, meu irmão Washington. Mas alguém quer falar? Roberta, você ainda está aí ainda? Quer falar alguma coisa? Eu acho que a Roberta não está lá, que ela falou que talvez teria que sair, está com visita. Então, vamos assim... A coisa também saiu, né? Como é que chama a menina que estava, a moça que estava? Ivana saiu. Ivana, né? Aparecem aqui para mim Luiz e Beatriz.
É a Roberta, né, de Itajubá, né? João, voltei. Desculpa, gente. Imagina. De vez em quando eu tenho que acudir duas crianças aqui. Então, João, eu ainda persisto nessa questão de sintonizar. Eu acho que, para mim, é o que eu mais estou precisando agora e estou trabalhando. Eu ainda estou nessa fase de autoconhecimento. Eu iniciei o espiritismo há pouco, então ainda sou iniciante, então não tenho muitas ferramentas ainda, mas o pouco que eu tenho, estou procurando sempre estar um pouco melhor. E trabalhando intimamente, dia a dia. É isso. Ótimo. Amiga, eu fico muito feliz, tá? De você estar participando conosco. Vocês sabem que vocês é uma família que a gente ama muito e a gente fica muito feliz e você está no caminho certo. Acalma o teu coração, a tua mente. O Espiritismo ainda vai trazer ainda muitas coisas boas para vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Então, vamos encerrar aí o nosso estudo da noite. Guilherme, como é que você está, meu amigo? Você quer fazer a prece para a gente, final? Faço sim, deixa eu só desligar a luz aqui. Estamos aqui hoje reunidos mais uma vez, na presença de amigos, de amigas, de conhecidos recentes, de conhecidos de longa data, de irmãos em espírito, de irmãos em família de Laura. Mais uma vez, estudando a palavra de Deus, a palavra dos espíritos superiores e o exemplo de Jesus, nosso mestre. Mais uma vez nos colocamos abertos para novas experiências, novos caminhos, novos estudos. E mais uma vez nos colocamos e nos definimos como imperfeitos, como pessoas limitadas. E que a partir desse reconhecimento que juntos colocamos, aos poucos, e sobretudo seguindo mais próximo de uma reta, o único caminho que é a verdade e a vida e o único caminho que é o exemplo do Cristo. Através da benevolência, da caridade, de espíritos mais evoluídos, que de lá onde estiver, emprestaram seu intelecto, seu tempo, a sua generosidade, para que para nós ajudar na interpretação e nos relatos de uma vida que nos aproxima das muitas moradas de nosso Pai. Então, aqui mais uma vez, aplicando o mais próximo de humildade que conseguimos e nos fortalecemos do mais próximo de caridade que conseguimos, entregamos novamente a nossa vida e a nossa história ao nosso Mestre, que nos guie, que nos proteja e que proteja a nossa família e amigos, para que juntos sigamos nessa trilha, que o caminho é longo. Obrigado, Guilherme. Eu vou parar